Será que o cloreto de potássio é o grande vilão da nossa agricultura? Será que ele é péssimo para os cultivos e ainda destrói o nosso solo? Será que tudo isso é verdade? É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal AgroBrasil. Lembrando para vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aqui abaixo e, é claro, se você quiser receber esse material em PDF, aqui na descrição do vídeo tem um link para você se cadastrar para entrar no nosso grupo de conteúdos no WhatsApp. É um grupo silencioso e toda semana a gente manda esse material em PDF e também novidades aqui do canal, certo? Vamos lá, me acompanhe até o final dessa aula porque a gente preparou um material super especial para vocês. Por quê? Como vocês sabem, a gente atende centenas de produtores rurais de praticamente todo o Brasil aqui da nossa consultoria e tem muita gente que vem conversar comigo e fala o seguinte: ó, professor, vieram aqui na minha cidade, fazer uma palestra, falaram que o cloreto de potássio ele é muito salino, ele destrói o solo, etc, etc, me indicaram utilizar esse e aquele produto. Será que isso é verdade? Será que isso é viável? Então a gente decidiu gravar uma aula aqui explicando alguns pontos importantes para vocês. De fato, o cloreto de potássio é um dos adubos que tem a maior salinidade. Entre os produtos utilizados aí na agricultura, talvez o cloreto de potássio seja aquele que tem a maior salinidade. E, obviamente, nós devemos sim tomar um cuidado com relação ao manejo, a quantidade que a gente vai aplicar. Outra coisa, várias pesquisas já indicaram uma diminuição de atividade microbiana no solo através de uma alta concentração de cloro. Então, também é um outro ponto que a gente deve prestar atenção e tomar cuidado, certo? Agora, com relação ao cloreto de potássio em si, ele é um produto de alta solubilidade no solo. Eu costumo comparar com a seguinte situação: esses produtos de alta solubilidade são como uma injeção na veia. Então, a planta está precisando de potássio, o cloreto é o mais indicado porque é uma injeção na veia da planta, uma injeção na veia do teu cultivo. Vai dar muito resultado em um período curto de tempo, justamente pela alta solubilidade que esse produto tem no solo. Tá? Só para quem não sabe, o cloreto de potássio ele é produzido através de rochas sedimentares, como o caso da silvinita, muito encontrado lá no Canadá, na Bielorrússia, na Rússia também, é bastante encontrado lá. Então, ele é um mineral, tá? Ele é um mineral. É a fonte mais concentrada e mais barata também de potássio. O cloreto costuma ter aí de 58% a 60% de K2O na sua composição. Também ele é muito facilmente encontrado no Brasil inteiro. Então, se você for numa cooperativa, numa casa agropecuária, você vai encontrar o cloreto de potássio. Ele é vendido tanto em bag de 1.000 quilos, como também aí em sacos de 50 quilos, encontrado a 280, 300, até 330 o saco de 50 quilos, dependendo da região do Brasil onde você está. E o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para vocês: o cloreto de potássio realmente é o problema? Porque a gente faz recomendações de adubação aqui há vários anos, já indicou doses de 80 quilos de K2O por hectare na base para a cultura da soja, e o produtor conseguiu 85 sacos por hectare. Isso não só em um ano, mas em anos de sequência. Alta produtividade, até porque hoje a gente tem cultivares que são extremamente produtivas, mas já foi aplicado sim e é aplicado. Agora, uma coisa que eu devo chamar a atenção para vocês: depende do tipo de solo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Muito cuidado com relação ao tipo de solo que você está trabalhando e com a dose de cloreto que você vai aplicar, certo? Se estiver anotando, anote esse ponto. Nas culturas de grãos, e aí eu destaco o trigo, a soja, o próprio milho, o cloreto de potássio é amplamente utilizado sem maiores problemas. Vários produtores de alta produtividade utilizam o cloreto de potássio, não prejudica o solo deles, tá? E conseguem uma alta produção. E, obviamente, também tem boa quantidade de micro-organismos, uma boa atividade microbiológica, tá? O cloro é um micronutriente, ele está ligado aí
a cofator enzimático, a diversos processos fisiológicos dentro da planta, abertura e fechamento estomático. Então, o cloro, ele é um micronutriente. Ele fica lá no solo na forma de ânion, tá? Então, ao invés dele ter um sinal positivo, uma carga elétrica positiva, ele tem uma carga elétrica negativa, o mesmo do sulfato ou do nitrato. E os ânions, eles têm uma alta capacidade de lixiviação. Então, se der uma chuva muito forte, ânions como o sulfato, o cloro, o nitrato, eles vão lixiviar, tá? Eles vão descer na camada aí do solo. E aqui uma indicação técnica, vocês estão vendo? Não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui é indicação técnica do Manual de Adubação e Calagem do Estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina com relação ao manejo de potássio. Quando os teores deste nutriente no solo for muito baixo e a adubação for indicada para uma expectativa de rendimento elevada, a dose total, correção mais manutenção será alta. Nessa situação, pode não ser conveniente aplicar toda a dose na linha de semeadura em uma única vez, devido ao efeito salino dos fertilizantes potássicos, principalmente do cloreto de potássio. A dose máxima a aplicar na linha de semeadura deve ser igual ou menor do que 80 kg por hectare de K2O, tá? 80 kg. Hoje, nós, aqui na nossa consultoria, a gente trabalha com 60 kg de K2O por aplicação. Mas veja que ele coloca um pouquinho maior, 80 kg de K2O, tá? Sendo que o restante do fertilizante deve ser aplicado a lanço antes da semeadura ou em cobertura durante a fase vegetativa das plantas, preferencialmente associado com adubação nitrogenada em cobertura quando for o caso. O que ele está dizendo? Dose máxima de cloreto de potássio em culturas de grãos é 80 kg de K2O por hectare, K2O, não é cloreto. E se for mais do que isso necessário, você pode aplicar antes de plantar esse cloreto ou depois na fase vegetativa, junto com adubação nitrogenada também quando for o caso, beleza? Então é o seguinte, indicação técnica, né, de Instituto de Pesquisa Independente dá aí 80 quilos de cloreto de potássio sem maiores problemas. E outra coisa que a gente tem que entender é que, dependendo da cultura, a gente tem uma tolerância maior ao cloreto ou uma tolerância menor. E são divididos principalmente em 4 categorias. Aquelas plantas que gostam muito de cloreto, aquelas que toleram o cloreto, aquelas que toleram o cloreto de forma condicionada e as sensíveis ao cloreto. Então, nessas duas, principalmente, as que toleram de forma condicionada, o que é essa condição, professor? Você não deve aplicar quando a planta está vegetando, é antes de plantar, tá? Preferencialmente. Agora, eu já vi em algumas culturas, como o caso da videira, do girassol, que foi utilizado cloreto de potássio sem maiores problemas. Agora, na literatura, a gente tem essa classificação. Se for toleram de forma condicionada, aplicar quando a planta não está vegetando ainda, e aquelas sensíveis ao cloreto, né, o cloro no solo, como o caso da batata, do tabaco, do morango, da manga e do cacau, não aplicar cloreto de potássio, aplicar fontes alternativas. A gente já vai falar, existem várias fontes alternativas aí ao cloreto de potássio. Agora, aquelas que gostam muito de cloreto, como o caso do aipo, a selga, coco, ou aquelas que toleram o cloreto, mas aí com uma dose máxima também, como eu falei, como milho, trigo, soja, mandioca e banana, a gente pode utilizar sem maiores problemas aí para a nossa produtividade. Beleza? Beleza, professor, mas eu quero utilizar uma fonte alternativa ao cloreto de potássio. Existe? Claro que existe. Nitrato de potássio, aproximadamente 45% de K2O. Cama de frango, de 1,5% a 3% de K2O. Na minha opinião, você que queira economizar, ter fonte alternativa de potássio, sem salinidade e ganhando dinheiro, é cama de frango, pessoal. Presta atenção aqui, porque cama de frango, você compra aí a 200, 300, 400 reais a tonelada. Muitas vezes tem mais do que 3% de K2O. A gente já chegou a ver cama de frango com 4, 4,5% de K2O disponível para a planta. E além disso, você tem nitrogênio, você tem fósforo, você tem micronutrientes.
Tem alguns produtos aí que se dizem alternativas ao potássio, ao cloreto de potássio, que são vendidos a 700 mil reais a tonelada. E vem muitas vezes só com o potássio. Então busque cama de frango, vai te entregar potássio, fósforo, nitrogênio, vai te entregar micronutrientes também. Tá? Eu não estou sendo pago por empresa nenhuma para falar isso. Tá? Eu não vou te indicar um determinado produto aqui, eu estou falando o que existe de realidade, do que a gente usa. Então, fonte orgânica alternativa ao cloreto de potássio, cama de frango. Sensacional produto e claro que não tem tanto marketing em cima da cama de frango, porque não tem tanta gente ganhando muito dinheiro com cama de frango, né? Então eu tô te falando aí o que realmente funciona. Não só cama de frango tem potássio, mas também esterco de poedeira, né? Esterco de bovino, aí esterco de bovino, de suíno tem um pouco menos de potássio, mas dá para fazer uma análise desse material também para saber quanto que tem de potássio. O sulfato de potássio e magnésio e o sulfato de potássio são fontes legais que a gente indica. Por exemplo, já fizemos várias recomendações para morango, sulfato de potássio. Para batata, sulfato de potássio também, né? Então, assim, existem sim fontes alternativas ao cloreto de potássio e a gente deve tomar um cuidado maior com relação àquelas culturas que são mais sensíveis. Então, nossa opinião aqui de manejo, solos que são mais arenosos. Vários solos brasileiros têm 12, 15% de argila, são mais arenosos. Então, nesse caso, a gente colocou ali uma dose máxima de 70 kg de cloreto por aplicação, tá? De cloreto, não é de K2O. Importante a gente fazer essa diferença, justamente para ter aquele intervalo de segurança. O problema aqui com relação ao cloreto de potássio está muito mais no manejo do que no produto em si. Então, se o produtor ele fizer rotação de culturas, fizer adubação verde, utilizar cloreto de potássio, tu acha mesmo que ele vai ter uma baixa atividade microbiológica no solo? Obviamente que não. Agora, se o solo dele já for fraco, ele fizer o revolvimento, não fizer adubação verde, utilizar uma dose alta de cloreto de potássio, obviamente pode ter sim uma diminuição da atividade microbiana, de micro-organismos no solo. Agora, são situações, a gente não pode pegar uma situação específica e extrapolar para todas as realidades, que aí seria uma burrice completa da nossa parte. Doses mais altas devemos fazer o parcelamento. Então, se a gente tiver uma indicação ali de, sei lá, 120 kg de K2O, podemos utilizar o parcelamento e também combinar com fontes alternativas. Dá para utilizar um formulado na base com potássio, que a fonte para formulação ali seja o cloreto, como um 12-24-12, né? Um 8-28-16, um 8-20-15, e utilizar uma parte do potássio que a gente precisa colocar no solo através de fontes alternativas, uma cama de frango, um esterco de bovino, enfim, fontes orgânicas, porque como vocês sabem, a gente gosta muito desses produtos aqui no canal. Culturas sensíveis ao cloro é preferível utilizar fontes alternativas. Nitrato de potássio, sulfato de potássio e magnésio, existem outros produtos aí. Muitas vezes você não vai encontrar com esse nome, sulfato de potássio e magnésio. Vai ter um nome comercial, você vai ter que ler ali a descrição do produto, que vai te dizer se é sulfato de potássio e magnésio ou se é uma mistura, enfim, o que é aquele produto, certo? Então, se você trabalha com morango, com batata, com tabaco, né, com manga, dê preferência para esses produtos. Também videira, eu acho interessante para quem trabalha com fertirrigação de videira, de tomate. É legal você já trabalhar com essas fontes alternativas aí também. Então, se você quiser aprender tudo sobre adubação e fertilidade do solo, nós temos a ExaFértil, que é uma formação que vai desde a interpretação da análise de solo até depois a montagem de planos de adubação. E as aulas da ExaFértil são com o que exatamente a gente indica para os produtores da nossa consultoria, então são casos reais, tá? Também tem um link aqui na descrição para você conhecer e para você participar, e tem um grupo de profissionais onde a gente pode discutir, trocar ideias, trocar informações. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até uma próxima e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.